É um prazer estarmos novamente juntos através desse encontro virtual. Iniciar mais um vídeo do Laboratório da Imaginação. Seja bem-vindo ao Laboratório da Imaginação. Mais uma vez estamos juntos. Hoje vamos falar sobre saúde mental e pandemia, o cultivo da mente saudável. Como cultivar a mente de maneira a ter esperança e bons pensamentos. Na semana passada, eu estava em uma situação longe dos meus livros e liguei a televisão. E por incrível que pareça, não tinha nada interessante para mim. Era uma repetição constante dos mesmos noticiários. E o programa que eu assisti era um programa de nome Cidade Alerta, que só trazia notícias catastróficas. E eu fiquei pensando como que você consegue manter um equilíbrio mental, uma saúde mental, se você está sendo exposto constantemente ou se expondo constantemente a esse tipo de noticiário. Eu imediatamente desliguei a televisão e acessei o meu celular, na minha plataforma de música, para ouvir as Ginopédies de Henrique Satie e comecei a ler Pushkin, um poeta russo, considerado o pai da literatura russa. Isso foi um exercício de saúde mental, isso foi um exercício higiênico da mente. E é sobre esse exercício higiênico da mente que eu quero tecer alguns comentários a partir de alguns textos que eu vou trazer hoje para vocês. O primeiro texto é do Ivan Turgenev. Ele diz assim: é isso que a poesia tem de belo, nos fala daquilo que não existe. E não só acaba sendo melhor do que aquilo que existe, como também se parece até mais com a verdade. É interessante nós observarmos essa fala do Turgenev e pensarmos qual é a nossa realidade, qual é a realidade em que nós vivemos. Será que a realidade que eu e você vive é esta citada de uma maneira constante e sensacionalista em programas como esse? Certamente não é. Certamente não é a realidade de ninguém. Mesmo uma pessoa que viva em uma comunidade, em um local mais violento, a realidade desta pessoa não é a realidade exposta em um programa como esse, que cataloga inúmeros eventos catastróficos, inúmeros eventos violentos e coloca em um noticiário do dia, como se aquilo fosse a realidade naquela situação, como se aquilo fosse a realidade minha e a tua. Não, não é a nossa realidade. Não é a realidade de ninguém. Aquilo ali é um programa televisivo que tem uma finalidade de expor inúmeros acontecimentos que acontecem em inúmeros lugares na cidade. A minha realidade e a sua não é esta. É bom neste período a gente procurar informações que são veiculadas de uma maneira consistente, verificável, que tem todo um protocolo de segurança para passar a informação. Se você quiser saber sobre notícias da pandemia, procura acessar, por exemplo, o site da Secretaria de Saúde da sua cidade, procura acessar o site da OMS, da Organização Mundial de Saúde, procura acessar o site
do Ministério da Saúde. Aí você vai ter informações consistentes. Mas para além dessas informações epidemiológicas, procure cultivar a sua mente com a poesia, com a arte, com a literatura, com a música. Eu me lembro de um senhor, um residencial aqui de São Paulo, que ele dizia que quando ele estava triste, mesmo mais jovem, quando ele estava triste, ele se fechava no quarto dele e ficava ouvindo música clássica. E ele saía dali renovado, alegre, ele saía dali com um astral totalmente diferente. Um outro autor é um filósofo francês chamado Paul Valéry. Ele diz assim, é uma pergunta que ele faz: que seria de nós sem o socorro das coisas que não existem? A arte, a literatura, a música, a poesia são coisas que nós criamos a partir de um espírito que muitas vezes é bem peculiar a quem escreveu, a quem compôs, mas que se torna nosso quando nós comungamos dessa beleza. Que seria de nós sem o socorro das coisas que não existem? Que seria de nós sem o socorro da poesia, da literatura, da música? Um outro escritor é o Manuel de Barros. Ele fala que as coisas que não existem são mais bonitas. Então, assim, talvez o que está, vamos dizer assim, existindo enquanto realidade é este vírus, vamos dizer assim. Nós já sabemos como que nós devemos nos proteger deste vírus. Evitar, vamos dizer assim, o contato pessoal, né? Procurar lavar as nossas mãos, nos higienizar mais constantemente, né? Nos manter nessa situação de recolhimento em nossas casas. Essa é a realidade. Mas a nossa realidade psíquica, o nosso pensamento, pode ser mais bonito, né? Ele pode ser um pensamento atravessado por coisas belas, por coisas bonitas, por coisas que nos elevam a alma. E aí está a literatura, aí está o nosso encontro do Laboratório da Imaginação, em que nós falamos sobre coisas bonitas, coisas belas. Nós falamos sobre coisas que não existem muitas vezes na realidade, mas que pode existir no seu pensamento. E pode transformar a sua realidade, inclusive, né? Com um pensamento esperançoso, com um pensamento atravessado pela poesia, pela literatura, você pode ter uma realidade muito mais significativa e uma mente saudável. Rubem Alves, que nós já lemos ele em algum momento, ele fala assim: o pensamento é um sentido mágico. Ele tem o poder de chamar à existência coisas que não existem e de tratar as coisas que existem como se não existissem. Não vamos negar esta realidade da epidemia, mas ela não é a nossa realidade toda. A nossa realidade toda envolve muitas outras coisas, né? Nós já sabemos o que devemos fazer em relação aos cuidados que devemos ter nessa situação de epidemia. Tudo bem, então já sabemos, ok, vamos seguir esses protocolos. Mas a nossa vida não é isso. Esta não é a nossa realidade toda. É por isso que o pensamento ele tem esse poder de criar uma realidade nova e de criar uma realidade mais significativa e uma realidade bonita para nós. Um outro autor que foi dramaturgo e poeta inglês chamado William Shakespeare, em seu Hamlet, o príncipe da Dinamarca, ele escreve o seguinte: não é incrível que um ator, por uma simples ficção, um sonho apaixonado,
amolde tanto a sua alma e imaginação, que todo se transfigura o semblante por completo, o rosto lhe empalidece e inteiro seu organismo se acomode a essa mera ficção. Ou se falarmos na linguagem do Paul Valéry, as coisas que não existem, elas podem, inclusive, causar reações no nosso corpo, mexer, né, com os nossos sentimentos e nos dá alegria e nos dá prazer. Por fim, o Rubem Alves ele nos diz assim: que extraordinário exercício de alienação é a literatura. Mergulhados no livro, a realidade que nos cerca deixa de existir. Finalmente, eu quero encerrar essa fala do Laboratório da Imaginação com esta fala do Rubem Alves. Que extraordinário exercício é a leitura de literatura. Meus amigos e minhas amigas, é importante que a gente cuide, é necessário, é indispensável que a gente cuide de nossa saúde mental. E como que vamos fazer isso? Cultivando bons pensamentos, elevando-nos a realidades ficcionais, mas que transforma o nosso corpo e nos cria cria em nós uma sensação de prazer, de alegria, de esperança, de bons pensamentos. Faça isso através da poesia, faça isso através da literatura, faça isso através da música. Ocupe o seu dia com bons pensamentos. Se você está vivendo com outras pessoas e nesse momento comportamentos e modos de ser de uma outra pessoa te desagrada, é hora de você pensar que todos nós somos compostos de luz e sombras. Nós não somos só luz, como dizia Carl Gustav Jung. Nós somos luz e sombras. Tem coisas na outra pessoa que nós admiramos, que nós amamos, que não são tão boas assim, que são sombras. Não precisamos apontar essas sombras. Cada pessoa sabe a alegria de ser o que é e a tristeza de ser o que é. Não precisamos aumentar, vamos dizer assim, o peso, a carga sobre aquilo que a pessoa já carrega. Vamos ter uma atitude positiva, vamos ter uma atitude fraterna, vamos ter uma atitude empática para com aqueles que convivem conosco. Muito obrigado pela atenção. Nos encontramos na próxima semana no Laboratório da Imaginação. Tchau!